Boa tarde, quinto ano. Mais um dia, né? Último dia da semana para a gente terminar nossas atividades, descansar bastante, né? Ficar forte para outra semana começar, né? Quinto ano, hoje é dia 15 de maio. Nós temos atividade na apostila hoje novamente, tá bom? Vamos abrir a nossa apostila na página 78, um texto, tá? E uma interpretação de texto. Então, vamos lá, todo mundo abrindo nessa página. Vamos acompanhar a leitura do texto junto com a Pro. Quando a Pro terminar de ler, vocês vão ler sozinhos novamente para compreender melhor o texto e depois responder as atividades, ok? Vamos lá. O texto se chama A Força e a Sabedoria, tá bom? E Ulisse diz que a força do tigre é, sem dúvida alguma, superior à do homem. O tigre possui garras e dentes afiados e fortes, e o homem não. Logo, é natural que o homem seja devorado pelo tigre. Contudo, é raro se ter notícia de homem devorado por tigre, mas é frequente encontrar tapete de tigre nas casas. O que acontece? O tigre usa a força, enquanto o homem usa a inteligência. O tigre possui apenas garras e dentes afiados, enquanto o homem maneja armas. A força é equivalente a 1, mas a inteligência é equivalente a 100. O tigre atua sozinho, enquanto o homem atua em grupo. Um tigre sempre perderá caso lute contra 100 homens, mesmo sendo feroz. Um homem só será alimento de tigre se for impedido de usar sua inteligência ou de usar as suas armas. Por isso é que se diz que um homem que usa apenas a sua força e não sua inteligência, ou atua sozinho e não em grupo, é considerado um tigre. Então, por que não usar as peles dessas pessoas nas casas como tapete, né? Olha que está falando esse texto, né? Um texto meio forte que está falando sobre a caça, né? O homem usa da inteligência para caçar o tigre, e o tigre usa da força para caçar o homem, né? O tigre, se ele se sentir ameaçado, ele vai atacar um homem. Porém, ele não vai sair de onde ele está e vai sair à caça de homens, né? O homem que sai à caça do tigre, que invade o território, que ameaça o animal e usando da sua inteligência e da sua produção de armas e do grupo, né? Porque o homem atua em grupo, é onde ele consegue atingir o tigre, né? Matar o tigre e ainda usa a sua pele como tapete, né? Ou usa para outras coisas, não é verdade? A gente tem aí a imagem dele, do tigre, é um desenho. Tá vendo aí? Agora, na página 79, nós temos aqui algumas atividades sobre o texto. E na página 80, nós temos mais algumas atividades para ser resolvidas, tá bom? Então, vamos para a página 79. Vamos responder a 79 e a 80, porque hoje está curtinho o conteúdo, tá bom? Novamente, essa semana toda a Pro deixou o conteúdo bem curto, para que vocês não tivessem tanta dificuldade, nem tanto tempo para fazer, não ficassem cansados, tá bom? 1. O título do texto destaca duas qualidades, a quem ou a que cada uma se refere. Então, o título do texto é A Força e a Sabedoria, né? Quais são essas qualidades? A que elas se referem? Do que elas estão querendo dizer? Sobre quem? Ou sobre o que, tá? 2. Como o texto compara força e inteligência, como que no texto está comparando a força e a inteligência, tá bom? Qual é a diferença de cada um? Tem um trechinho do texto que está falando exatamente isso, tá bom? 3. Em sua opinião, qual é o sentido do trecho? É raro se ter notícia de homens devorados por tigre, mas é frequente encontrar tapete de tigre nas casas, né? Por que que isso acontece? Por que que é difícil achar uma notícia de um homem que foi devorado por um tigre, mas é muito comum ver um homem que tem um tapete de tigre na sala, né? Vamos pensar um pouquinho sobre isso antes de responder.
4. Você acha que o homem e o tigre têm as mesmas condições para vencer uma luta? E justifique sua resposta. O que vocês acham? Né? Eles têm as mesmas condições de vencer uma luta ou um tem mais condições que o outro? 5. No último parágrafo está escrito que um homem que usa apenas a sua força e não a sua inteligência ou atua sozinho e não em grupo é considerado um tigre. Por que é feita essa comparação? Por que estão comparando o homem com o tigre? Né? Está falando se o homem não usar as armas e se o homem não usar o grupo, ele se transforma, né? Ele vai ser considerado um tigre. Por quê? Né? Já explicou também no texto, tá bom? Tá bem simples. Escreva uma moral da história para esta fábula. Então, vocês vão colocar a moral, o que vocês aprenderam com esta fábula aí embaixo. Vocês vão escrever da sua forma, com as suas palavras, o que vocês aprenderam com esta fábula, tá bom? Qual foi a lição que vocês tiraram disso. Depois nós vamos para a página 80. Na página 80, lá em cima, nós já temos uma tirinha, né, humorística. Leia a tirinha e circule os substantivos que aparecem nela. Então, olha lá. No primeiro quadradinho. Eu poderia reclamar da vida. Fazer um discurso sobre o fim da esperança. Mas hoje não. Hoje não há desamor, tristeza ou melancolia. Hoje é dia de girassóis e ponto. Né? Olha que bonitinha. É uma Joaninha, né? Ela tá falando sobre, ela tá pensando sobre a vida, que hoje não é dia de tristeza, né? E hoje é sexta-feira, não é dia de tristeza mesmo. Hoje é dia da gente encontrar os nossos girassóis, né? E fazer muita coisa legal, porque final de semana a gente descansa, a gente brinca, se diverte. Então a gente tem bastante coisa, apesar de a gente não poder passear, a gente tem bastante coisa que a gente pode aproveitar, né? A nossa família, os nossas refeições juntos, né? Da nossa família que mora com a gente. Então vamos aproveitar esse final de semana, né? Então vai circular os substantivos, né? Os substantivos são, eles podem ser simples, né? No caso aí são simples, são substantivos que demonstram sentimentos ou coisas, tá bom? Então vamos lá, tudo que for sentimento ou coisas pode circular, tá bom? 2. No segundo quadrinho, identifique e classifique um artigo. Deixa eu explicar uma coisa. Aí na número 1, tá falando do substantivo, só que a gente teve uma aula muito vaga sobre substantivo. Então a gente vai utilizar esse número 1, tá? Só que mais para frente a gente vai ter um conteúdo mais explicativo sobre só substantivos, tá bom? Por isso que a Pro explicou de forma superficial para vocês. 2. No segundo quadrinho, identifique e classifique um artigo. Lembra o artigo? O, a, os, as, né? São artigos, tá? Então, identifique o artigo e classifique, né? Se ele for o, os, é masculino. Se ele for a ou as, é feminino, ok? 3. Desculpa. No segundo quadrinho também, nós temos artigos uma, uns, umas, tá? Também é uns, é masculino e umas é feminino, tá bom? 3. Escreva o antônimo, lembra que a Pro explicou na última aula? Antônimo, contrário, tá? Das palavras desamor, tristeza e melancolia. Então, o contrário dessas 3 palavras, tá? 4. Dê o singular da palavra girassóis. Girassóis é uma palavra no plural, que significa muitos, né? Girassóis, muitos girassóis. Se eu escrever essa palavra no plural, um só, como fica essa palavra, tá? Desculpa, se eu escrever essa palavra no singular, um só, tá? Como fica? 5. Informe o que se pede. A. Poderia, e vocês vão escrever do lado qual é o nome do encontro vocálico da palavra poderia. Poderia. Ele é ditongo ou ele é hiato? B. Qual é o nome do acento que tem na palavra a, tá? C.
Não. Qual é o nome do sinalzinho que vai em cima do não? D. Esperança. Qual é o nome do sinalzinho que vai no esperança? E. Reclamar. Qual é o encontro consonantal? Qual é o encontro de consoantes da palavra reclamar? F. Melancolia. Qual é a sua classificação da sílaba tônica? Então, vamos descobrir qual é a sílaba tônica primeiro. Melancolia, tá? E daí depois nós vamos colocar se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá bom? Conforme também explicado em outras atividades dos outros dias. Então, esse é o conteúdo nosso de hoje, tá? Na segunda-feira a gente vai voltar com mais alguma coisa. Então, por hoje a gente tem português, daqui a pouquinho eu volto com matemática e por último uma atividade de artes para vocês fazerem, tá bom? Quero ver a criatividade de vocês hoje, hein? Beijo, até já já.